E aí, garotos e garotas, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Gente, eu já adianto que o vídeo de hoje não era pra ter saído hoje, tá? Era pra ter saído ontem, só pra você saber. Mas os vídeos que eu tô fazendo desse novembro quase todo dia, eles estão cheios das graças, meus filhos. Você acha que eles querem postar na hora que eu quero? Não tem nada disso, eu não escolho nada. Eles decidem a hora que eles vão terminar de renderizar. Eles decidem tudo. Igual aqueles filhos de pai e mãe super rico, que faz tudo que quer, a hora que quer. Pois é, eles estão nesse tipo de malandragem aí. E aí, que eu achei interessantíssimo trazer pra vocês hoje um desenho, uma pintura, na verdade, de mais uma das minhas protagonistas favoritas de todos os universos. E dessa vez é Iris Winnow. And I give up forever to touch you. É isso aí. Gente, vamos estabelecer aqui que eu não vou poder controlar o Homem da Serra, porque ele viu que eu tô trabalhando, ele decidiu trabalhar também. Dito isso, vamos pro resumítio do que seria essa obra maravilhosa, porque Iris Winnow, ela é a protagonista da duologia Divinos Rivais, da perfeitíssima Rebecca Ross, que se tornou uma das minhas autoras favoritas do mundo. Por quê? Porque ela é simplesmente suprema. A escrita dela é perfeita, a trama que ela desenvolve nessa duologia é simplesmente maravilhosa e eu amei. Indico pro cachorro que estiver passando na rua, eu indico essa duologia porque ela é simplesmente perfeita. Mas agora falando um pouco mais de Divinos Rivais, só pra ambientar você que não conhece a obra. Divinos Rivais vai ter a Iris como protagonista, no caso ela é uma jornalista, que ela tá buscando uma vaga no jornal pra ajudar a família dela lá, porque a família dela tá passando por maus bocados, porque eles estão vivendo em período de guerra, né? Então pra ajudar a família dela, ela tá buscando essa vaga de emprego. E aí, só que paralelo a isso, ela meio que envia cartas secretas pro irmão dela que está desaparecido, lutando na guerra. Só que essas cartas, elas não vão pro irmão dela. Elas não chegam até ele justamente porque ele está desaparecido. Elas meio que viajam, meio que não, elas literalmente viajam magicamente através de uma, não é através de uma máquina de escrever, mas ela digita as cartas de uma máquina de escrever, que é uma máquina de escrever meio descabulosa, e aí ela coloca essas cartas no guarda-roupa e aí de repente o guarda-roupa meio que suga magicamente essas cartas e as cartas desaparecem. O que na verdade ela não sabe é que essas cartas que ela escreve para o irmão dela, elas acabam sendo endereçadas a outra pessoa. E essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos que o supremo Roman Kitt, que é simplesmente o colega dela de trampo. Tô falando colega aqui, mas tem nada de colega não. Eles meio que não se gostam não, porque rola aquela competitividade no ambiente de trabalho, eles trabalham no mesmo jornal. Então, como eles são rivais ali no ambiente de trabalho, vai rolar esse lance aí de rivais pra amantes. E é isso aí. Um nível mais leve pro Enemies to Lovers, por assim dizer. E aí essas cartas que ela tá escrevendo pro irmão dela, elas vão cair no guarda-roupitia do Roman Kitt, que você vai ficar sabendo como e por que isso acontece só na hora que você vai ler o livro. E é muito bonito, amiga. É tão lindo, amiga. Como quem não quer nada com a dureza, senhor Roman começa não somente a receber as cartas e lê-las, como responder, de certa forma, essas cartas fazendo a mesma coisa. Ele escreve também e aí manda de volta pro tal do guarda-roupa dele, que também tá sugando as cartinhas e tá endereçando novamente para a Iris. Nenhum dos dois sabe por que isso tá acontecendo, nenhum dos dois sabe explicar essa conexão, mas ela existe. E aí a troca, né, dessas cartas e tal entre os dois, elas começam a intensificar muito a conexão que elas mesmas estabeleceram entre eles, e eles acabam se apaixonando à distância, meio que sem saber quem o outro é, só pelo que ele leu, né, do que o outro escreveu. E aí, coisas complicadinhas acontecem, e você lembra que eu falei com vocês que nesse cenário eles estão passando por um período complicado, que é um período de guerra? Então, em decorrência de fatos complicados que acontecem na família da Iris, ela meio que acaba entrando diretamente nesse conflito, nessa guerra, por uma questão de necessidade. E o Roman acaba por entrar também por medo de perder sua amada. Pois é, não é lindo, não é perfeito, não é tudo. Eu acho tudo, gente. Já vou falar pra vocês que, novamente, já é uma trama muito bem desenvolvida.
Eu sou muito fã da escrita da Rebecca Ross. Eu não conhecia nada dela antes de começar a ler Divinos Rivais. E engraçado que eu via muita gente falando muito bem da duologia, mas eu também via uma galerinha falando meio que mal. E eu não me guiei por essa galerinha que falava meio que mal, porque eu falei, eu não sou exatamente uma pessoa que vai na cabeça dos outros, não. Eu sei muito bem o tipo de coisa que me agrada na escrita e o tipo de coisa que não me agrada. Então eu me baseio nisso. Se eu vi que uma pessoa falou assim, tal coisa é bom, aí eu fico pensando, é bom como? Tal coisa é ruim por quê? Eu fico pensando assim, eu me faço essas perguntas até saber por que tal pessoa achou ruim, porque não basta pra mim a pessoa falar assim, tal livro é ruim, ou tal livro é bom, leia. Não, eu quero saber por que as pessoas acham que é bom, eu quero saber por que as pessoas acham que é ruim. E aí, como todo mundo que falava que não tinha gostado, nunca me era apresentado argumentos suficientes pra justificar que seria uma coisa ruim. E aí eu falei assim, ora, na moral, simbora o leleleleu. E aí eu peguei a duologia e fiz a leitura no ano passado, 2024, do primeiro livro. No finalzinho do ano passado, eu tava numa ressaca, amiga. Quem me tirou da ressaca literária foi esse livro, tá? Esse livro, primeiro da duologia, Divinos Rivais. Ele que me tirou de uma ressaca de um mês que eu não estava conseguindo ler nada. Nem notinha do supermercado eu não estava conseguindo ler. Tava assim, horrível, péssimo. E aí esse livro super me tirou da ressaca literária. Mas esse livro, ele falou muito comigo, gostei muito dele. A dinâmica entre os personagens é maravilhosa, perfeita, perfeita. Você torce muito por eles, tá? Eu torcia muito por esses dois, tanto no individual, porque a trama, o que tá acontecendo com eles enquanto casal é lindo, mas o que tá acontecendo com eles solo, né, separado, a Iris tem seus dilemas com a família dela e com a falta de condição que ela tem e que as coisas que ela meio que vai ter que enfrentar para conseguir sustento e para conseguir manter a mãe dela, e também tem o dilema do irmão dela, que ela não sabe onde ele tá, enfim. E o Roman, ele tá passando por dilemas que eu diria semelhantes no que diz respeito à família, mas não semelhante no tom, porque o Roman, ele tem outra condição. Ele, embora, inclusive, ele tenha outra condição, ele tem uma família mais, abre aspas, estruturada, fecha aspas, financeiramente do que a da Iris, ainda assim os dilemas dele são bem complicados e ele vive numa família meio muito abusiva, principalmente no que diz respeito ao pai dele. Então, ver esses dilemas sendo tão bem trabalhados na obra da Rebecca Ross foi muito, muito prazeroso, foi muito bacana, e foi um livro que ele é uma fantasia, né? Uma fantasia bem leve, não tem hot, não tem nada, inclusive. Sendo uma fantasia tão leve e que tem romance. Eu amo romance, tá? Amo de paixão, amo romance. Mas eu amo quando acontece isso que aconteceu nessa obra, que é quando o livro não usa o romance como bengala. Tipo assim, ele usa o romance como o ponto, tipo, o único ponto que importa pra você saber na história. E aí, quando a narrativa não está falando sobre o tal do romance, você fica desinteressado. Quando os outros dilemas dos outros personagens, sabe, entram em cena, você fica desinteressado, porque você quer só saber do romance, só saber do romance, só saber do romance. Não é o que acontece nessa obra. O pano de fundo dessa obra é muito bacana e eu gostei demais, indico pra todo mundo. Agora, falando um pouquinho mais sobre a Iris, que é a que eu estou retratando nessa pintura. Gente, eu acho ela muito incrível. Nossa, eu acho ela muito incrível. Teve uma única vez enquanto eu estava lendo esse livro, correndo o risco de te dar spoiler, tipo assim, só um dos dois, enquanto tá trocando cartas ali com o outro, só um dos dois sabe, de fato, a identidade daquele pra quem ele tá escrevendo. Só um dos dois. E aí, o que acontece? Você fica torcendo demais pra eles, de fato, tipo, terem a certeza de quem é. De quem é que tá escrevendo aquilo, de quem é que tá respondendo as cartas. E aí, quando essas coisas acontecem, a forma como essas coisas acontecem é uma situação muito, muito intensa, tá? Muito, muito intensa, que você fica sem conseguir dormir. E eu tava muito, nossa, eu tava frenética. Eu virei noite, acho que 2 ou 3 noites, sei lá, lendo esse livro, porque eu achei ele muito, muito bom. Ele te pega muito. Ele é um livro que
embora ele não seja explícito em termos de violência, é um livro violento. Embora ele não seja explícito no sentido do romance, é um livro muito intenso no romance, ele é muito romântico. E o final dele... o final desse livro é muito bom, muito bom. Eu fiquei em cócoras, fiquei muito triste também, tá? Preciso dizer, o final dele é muito intenso e triste. Você fica com um medo do que tá por vir no segundo volume, que é Promessas Cruéis. Você fica com um certo medo, e é pra ficar mesmo, porque o segundo, vou te falar, pancada. O segundo livro, vamos falar do segundo livro. O segundo livro, eu não comecei a leitura dele morrendo de amores, tal qual foi com o primeiro livro, Divinos Rivais. O segundo eu achei que ele começou bem lento, tá? E muitas pessoas falam que não gostam do segundo livro justamente por causa disso, pelo ritmo dele, muito diferente do primeiro. Mas é meio que no começo, tá? É no começo, lá pela até quase a metade dele, acho que um pouquinho antes da metade. Então, quando eu tava fazendo a leitura do segundo livro, eu fiquei assim, poxa, tava esperando mais, cara, porque o primeiro foi tão intenso, o primeiro foi aquela coisa e tal, e o segundo começa com outro ritmo, porque ele tá com outra problemática, uma problemática maior do que a problemática do primeiro livro, e aí eles têm que passar, no caso, o Roman e a Iris, eles têm que passar uma parte, né, da história separados e tudo, mas buscando um jeito de voltar a estarem juntos outra vez. Então, cara, você fica meio com medo de onde as coisas, sabe, o caminho que as coisas estão tomando. E aí pode-se dizer, né, talvez, dependendo da sua interpretação, a minha não foi tão assim, mas dependendo da sua interpretação, você vai ficando um pouquinho desmotivado até você chegar no, sei lá, 60% da obra. Eu não li no Kindle, quando eu falo 60%, gente, eu tô falando, tirando da minha cabeça, não li no Kindle não, mas assim, lá pra 60% da obra, eu já tava completamente com a visão totalmente diferente daquela que eu comecei quando eu iniciei a leitura do segundo livro, que é isso que eu falei com vocês, né? Essa quebra de expectativa, porque você tava esperando um ritmo muito parecido com o ritmo que você recebeu do primeiro, e aí de repente o livro começa mais lento e tal. Chegou a um determinado ponto que eu já tinha abolido essa ideia há muito tempo. Eu acho que eu acho que os dois foram favoritados pra mim. Eu acho que os dois, eu tenho que olhar no diário de leitura pra conferir, ou os dois foram favoritados pra mim, ou o primeiro foi favoritado e o segundo foi só 5 estrelas mesmo, mas eu acho que os dois foram favoritados, eles foram muito, muito incríveis. E o final do segundo livro, cara, você quer morrer. No final do segundo livro, eu chorei tanto, meu Deus do céu, eu chorei tanto, e pra mim aquilo foi muito bom, porque eu falei pra vocês que eu estava vindo de uma ressaca literária arrastada de há um mês, então não tava conseguindo ler nada. E aí, de repente, eu peguei Divinos Rivais pra ler e ele me arrebatou, foi muito incrível. E aí, chegou o segundo, aí já começou com aquela coisa meio devagar e tal. Não tem como ignorar o que eu senti, sabe? A tensão que eu senti na hora, o tanto que eu fiquei, sabe, com um sentimento de vazio, não de um jeito ruim, porque se você é leitor e tal, mesmo há mais tempo, você sabe que quanto mais um livro desidrata a gente, mais elegível para os 5 estrelas favoritada ele se torna. Então, aquele sentimento de vazio, de cara, beleza, fui atingida, ok, mais uma atingida aqui. Esse sentimento, ele me pegou muito na hora, eu não posso ignorar isso. Então, por mais que no início dele eu tenha ficado com aquela dúvida ali por causa do ritmo que as coisas estavam tomando, gente, não dá. O final desse livro, nossa, o final desse livro você não consegue lembrar de nada disso, de insatisfação nenhuma com relação a isso, porque é muito intenso, muito triste, mas muito bom. Foi triste demais, eu achei muito triste. Eu não esperava que eu fosse chorar tanto igual eu chorei. E com certeza eu queria apagar da minha memória essa história, só pra ter o prazer de ler ela de novo, porque ela foi muito significativa pra mim. Eu gostei demais. E eu amei ter conhecido a escrita da Rebecca Ross através dessa obra. Agora, falando um pouco mais do desenho, né, da pintura em si. Então, como eu falei pra vocês nos outros vídeos, não sei se no primeiro ou no segundo, eu
nenhuma dessas obras aí eu tirei da minha cabeça. Nenhuma dessas que eu tô reproduzindo aí na pintura eu tirei da minha cabeça. Eu gosto de tirar da minha cabeça. Só que quando eu fiz os esboços dessas artes, foi um momento em que eu tava vindo de muito tempo sem desenhar. Sempre gostei de desenhar, de pintar e tudo, mas eu tava vindo de muito tempo sem nem encostar no lápis e no pincel. Aliás, sem nem encostar no lápis, que dirá no pincel. Então, eu tava um pouco sem criatividade e tal. E aí eu fui pegando artes de outros artistas para eu me basear nelas. Não para eu copiar a arte em si, mas para eu usar aquilo ali como referência, para eu me basear nelas, fazer algumas alterações conforme o que eu quisesse fazer e tal. E essa obra em si, se ela não for, eu não sei, até agora eu não sei, tá? Eu não sei se essa arte original, que ela vai estar aparecendo aí na tela pra vocês, que é a arte de referência que eu usei pra fazer esse esboço e essa pintura, eu não sei se essa arte, ela é da capa original. Porque esse livro, ele é em inglês. Então, tipo, eu não sei se essa arte ela é do livro original mesmo, lá, tal, do seu país de origem. Se for, belíssima, perfeita. Se não for, belíssima, perfeita também, que eu amei, achei tudo. E eu queria, como eu achei muito, muito bonito, eu queria dar o meu traço. Eu queria fazer uma versão bem similar, usando ela de referência e fazendo os meus ajustes ali pra ver como é que ficaria. E eu amei, no fim das contas eu amei. De todas essas pinturas que eu fiz até o momento, eu tô muito em dúvida agora entre a Iris e a Farah. Eu tô muito na dúvida, não sei qual que é a minha favorita. Gente, não sei, eu era uma pessoa meio traumática com o cabelo. E aí, do nada, eu me tornei uma pessoa viciada, fissurada em pintar, sei lá, cabelo, trança. E agora eu tô apaixonada por pintar trança, gente. Não sei o que aconteceu comigo. Alguém me abduziu e essa aqui é outra Jéssica, não sou eu. Eu posso falar que eu gostei. Me contem embaixo se vocês gostaram também. Eu amei essa pintura, eu achei ela muito gostosinha de fazer. Ela demorou mais pra fazer do que as outras, inclusive. E sim, é por isso que esse vídeo tá saindo agora. Ele não saiu ontem, contrariando toda a minha vontade. Já era pra eu estar acostumada com isso, aliás. Mas tá, aí eu terminei, já era bem tarde da noite. E aí demorou 1 milhão de anos pra renderizar. E é isso aí. Mas, galerinha, me fala aí o que vocês acharam. Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Vocês acharam tudo? Me conta, eu vou adorar saber. E se você ainda não me segue no Instagram, cara, me siga no Instagram. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curte esse vídeo, manda pros seus amiguinhos que gostam de conteúdo literário, que gostam de conteúdos artísticos também. Conta pra ele que, embora eu não esteja conseguindo, tá rolando vídeo quase todos os dias em novembro. Novembro tá acabando, graças a Deus. Não pensei que eu fosse chegar no ponto de falar, cara, novembro está acabando, graças a Deus. Mas é isso, né? Fatos são fatos, fazer o quê? E, gente, é isso, cara. Só o que eu posso pedir pra vocês e implorar pra vocês no pé da cruz é leia essa obra. Se você não leu, tenha a sua concepção. Se você já leu, me conta aqui embaixo o que você acha da obra. E se você amou também, como eu vou amar saber. Vou dormir muito melhor, inclusive. E vamos bater papo sobre isso, porque eu adoro. Um beijão no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.